Fala galera do canal Por Dentro, programa Por Dentro da Toca. Eu sou o Samuel Aleixo, o Samuca, e tô aqui para comentar o empate com gostinho de derrota do Cruzeiro ontem para o Alianza no Mineirão, segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2024. Pessoal, parece que o castelo do Cruzeiro de fato veio abaixo, né? Um castelo de cartas mesmo. A gente percebe que depois do que aconteceu no domingo, a equipe do Cruzeiro, até dentro do próprio jogo no domingo, já ficou muito abalada psicologicamente. Isso causou uma série de traumas internos, né? E que levou, né, a demissão do Larcamon. E logo prontamente a diretoria já se movimentou e trouxe o Fernando Seabra, também muito contestado pela torcida do Cruzeiro. E nessa quinta-feira ele teve o seu primeiro teste à frente do comando da equipe contra o Alianza e parece que ele cometeu os mesmos erros do Larcamon, né? Um treinador que na sua primeira entrevista coletiva já trouxe falando que todos os jogadores teriam chances iguais e tudo, e que entendia o abalo psicológico que aconteceu após a perda do título, da forma como aconteceu no domingo. Acabou tomando as mesmas decisões, escolhendo os mesmos atletas para entrarem em campo que o Larcamon vinha entrando e que a torcida já estava 100% esgotada. E ele pagou caro por isso, né? A gente viu o Cruzeiro no primeiro tempo fazendo 3-0 em 20 minutos, controlando bem a partida. Quando virou para o intervalo, achamos que teria condições de chegar a dobrar o número de gols, 6-7-0, e a realidade que a gente viu foi muito diferente. O Cruzeiro passou dificuldade com um time que está lutando para não cair no campeonato colombiano e que não tem, desculpa com todo respeito, mas não tem nenhuma expressão no cenário sul-americano. O Larcamon deixou um legado e parece que o Fernando Seabra vai abraçar esse legado, a não ser que ele mude rápido de ideia. A torcida do Cruzeiro, falando um pouco sobre os jogadores, né? A torcida do Cruzeiro pegou bastante no pé do Cabral, do Neres, do Vital, do Arthur Gomes. E o Cabral é totalmente justificável pelo fato da falha, né, que ele cometeu ontem. Foi uma falha grotesca, um frango absurdo que um goleiro não pode cometer. O Neres, mais uma vez, né, infelizmente pressionado, também não consegue desempenhar um bom futebol. E o pior de tudo é que o João Marcelo está no banco, que é um jogador que a torcida gosta e que vem jogando muito bem. E além disso, o Matheus Vital, que a gente não consegue entender o que ele veio fazer até hoje no Cruzeiro. É um jogador que até hoje não demonstrou absolutamente nada de qualidade, de produtividade, enfim, de colaboração para a equipe. Um jogador realmente pífio que hoje faz parte do elenco do Cruzeiro. Infelizmente, não era o que eu gostaria de falar e nem o que eu gostaria que acontecesse, mas é o que está acontecendo. E o mínimo que se esperava era que o Fernando Seabra entrasse com um time diferente. E não foi o que aconteceu. E olha o que deu. O Cruzeiro conseguiu tomar 3 gols pro Alianza dentro do Mineirão. Eu até acho que o Rafael ele precisa dar um tempo mesmo, né? Ir pro banco, merecer de novo a titularidade. Porque ele já mostrou o seu valor e mostrou que ele pode ser um bom goleiro que pode nos ajudar. Mas vive uma fase muito ruim, né? É importante lembrar que o Rafael foi o goleiro da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Mas, diante dos erros e das falhas que ele tem cometido, não tem como sustentar a sua titularidade. Não sei se a troca de colocar o Anderson vai resolver, mas eu acho que o jogador merece uma chance, né? Agora, quanto a Neres e Matheus Vital, na minha visão, né, não tem justificativa nenhuma para esses jogadores também se manterem no time. Nunca fizeram nada pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro tem outras peças ali que poderiam ser encaixadas. Inclusive que o Fernando Seabra olhe mais para a base, porque é importante que ele enxergue esses valores de jogadores que ele já trabalhou. Agora, aqui fica a minha principal crítica, que foi até tema da nossa live na última terça-feira. Diante de escolhas tão erradas de comandantes técnicos, né, ali à frente da equipe, na minha visão, isso que acontece diz muito mais sobre quem está demitindo e contratando do que quem é demitido e contratado. Fernando Seabra, coitado, é um treinador que obviamente não ia negar uma oportunidade maravilhosa como essa. A questão é quem contratou o Fernando Seabra e quem acha
que tem a razão em tudo relacionado ao futebol. Podem entender muito de administração, de gestão, de números, de planilhas, de financeiro. Isso aí não há o que negar. Mas em relação a futebol, tá devendo demais. E isso o Cruzeiro já demonstrou que não entende nada. Nada, nada, nada. A gente viu aí já a entrevista do Pedro. Ele disse claramente que ele quer um treinador que possa dividir com a diretoria de futebol as decisões. E na minha visão isso é um pensamento errado, porque o treinador ele tem que ter autonomia, até para que ele tenha autonomia com os jogadores e para que ele consiga ter autoridade com os jogadores, né? E o próprio Júlio Batista, quando trabalhava no Valladolid, já tinha dado essa senha também sobre interferências ali nas decisões em relação à montagem do time. Então, eu acho que o maior criticado aqui deve ser a diretoria de futebol. E é muito importante que o torcedor tenha clareza sobre isso, para que ele não caia na armadilha de atacar aqueles que já mostraram potencial e deixar de criticar aqueles que realmente, na minha visão, são os maiores culpados e os maiores errados dessa situação do Cruzeiro. O Cabral tá falhando? Tá falhando. Tem que sair do time? Tem que sair do time. O Neres tá falhando? Tá falhando. Tem que sair do time? Tem que sair. O Vital, nem se fala. Agora, jogador, por exemplo, como o Rafael Cabral, ele já demonstrou sua qualidade. Ele fez parte da defesa menos vazada do campeonato. O Neres, ano passado, jogou muitos jogos e também fazia parte da defesa menos vazada do campeonato. Ora, esses jogadores desaprenderam a jogar? Não, eles estão vivendo uma fase ruim, mas eles podem nos ajudar. E eu não acho que vai ser a simples troca de jogador que vai resolver, tá? Agora, e o que a gente faz com a diretoria de futebol? Como que a gente vai lidar com essa situação? Porque eles estão lá, falando, dando palestra, dizendo que sabem, que entendem demais de futebol, mais do que qualquer outra pessoa, mas no fundo, quem montou o elenco foram eles. Quem trocou treinador em menos de 100 dias, que deu um contrato de 2 anos para esse mesmo treinador, foram eles. Então, eu acho que os maiores criticados e quem tem mais que dar respostas claras e não aquele embromation que foi na última terça-feira é a diretoria de futebol do Cruzeiro.